O deputado Nilson Leitão, que pode usar a palavra por 2 tempos, como líder e como Vou membro aqui tentar da comissão. até os 3 minutos aqui, Mas, para Excelência, esperar. Isso. se quiser somar os 2 tempos nessa fala, Ok. fique à vontade. Tá, ok. Bom, primeiro, bom dia a todos. Agradecer a presença aí de todos e dizer que é um momento que esse plenário deveria estar cheio, deveria estar lotado. Acho que o assunto, ele não apenas coincide com a dúvida que o brasileiro tem do que está ocorrendo e o resultado que se dará a isso, mas, acima de tudo, essa conivência que às vezes existe dos próprios poderes com o não resultado que deveria ter. Eu quero aqui ser bastante objetivo na minha fala. O que existe hoje, e não há lei que vai resolver, não há norma que vai resolver, a questão da corrupção, ela é de atitude e comportamento. Começa por aí. Quem quer de fato encerrar esse ciclo, atitudes e ferramentas para isso tem de sobra em todos os órgãos, eu não tenho dúvida. O que existe é uma certa mistura de posicionamento. Eu me preocupo muito, por exemplo, com o decreto e com a própria lei que deveria ler os órgãos de forma bastante transparente, com lisura, mas a credibilidade e a confiança praticamente contamina esse momento. É muito difícil, por exemplo, discutir a CGU, sabendo que hoje o ministro da CGU é um ex-secretário da Casa Civil. Mas como que não vai obedecer às ordens da Presidência da República? Tem como desconectar isso? Impossível. Sem querer aqui pessoalizar ou personalizar o personagem que comanda. Nem eu conheço. Mas o problema do Brasil é essa confiança, essa credibilidade. Quando não se coloca alguém que pode ter competência, conhecimento, capacidade, mas que tem essa relação política desse momento tão contaminado, não é um problema apenas da oposição não confiar, é um problema da sociedade. Enquanto nós, que representamos os órgãos, as instituições, não nos preocupar com a credibilidade com a sociedade, nós não vamos conseguir avançar. Não vamos conseguir. Eu fico preocupado com a CGU receber informações, inclusive de formato oral, e saber como que vai ser feito com essa informação. Pode se usar de toda forma. Não há como confiar nisso cegamente. Então, se o governo de fato quer lisura em relação ao assunto, deveria sim construir, quem sabe aí, um grupo que envolveria o TCU, o CGU, Ministério Público, quem sabe a informação sendo um grupo de trabalho, se realmente de fato quer acabar com a corrupção. Não é essa a impressão que a gente tem que quer acabar. A impressão que tem é que cada atitude colocada, a partir do momento em que se explode mais uma operação, é que está se jogando para a torcida. Nós precisamos ser francos aqui, no sentido de que nós queremos realmente melhorar o Brasil ou nós queremos livrar de situações aqueles que já se envolveram. O fato é esse. Falta nessa mesa a CGU para poder falar e o próprio Ministério Público. Esse é o fato. Eu tenho muito medo que o acordo de leniência, e aí eu concordo com o procurador, de que quando se abre para que todo mundo possa fazer, vai virar um cartel de informações. Espera aí, vamos juntar todo mundo aqui nessa sala, vamos combinar o que nós vamos falar lá na CGU e vamos tentar perder os anéis e deixar os dedos. É óbvio que isso vai ocorrer. Alguém tem dúvida sobre isso? Alguém tem dúvida sobre isso? Uma outra situação que preocupa, e aí o ministro Adams, que eu admiro a sua competência e sempre disposto e sempre presente aqui para qualquer tipo de debate, eu acho que é uma inversão. As empresas estão envolvidas, porque elas montam cartel e são realmente os bandidos da história, ou o sistema brasileiro corrompe e faz a corrupção acontecer em todos os negócios, envolve o público e o privado. É o sistema, está provado isso, está provado. O lobby não é institucionalizado no Brasil, mas ele ocorre 24 horas. Enquanto tiver fechado os olhos para isso e entender que essa relação da empresa com o serviço público se tornou algo promíscuo, e é verdade,
E já ouvimos de vários empresários, de forma informal, várias vezes, olha, se eu não topar parado, eu estou fora do mercado. E é isso que acontece, o sistema está errado, exatamente porque não há punição dos dois lados. E agora, quando se pune a empresa que aceitou fazer o ilícito, tem que ser punida igual. Eu não tenho dúvida disso. E não precisa se preocupar, delegado, se vai dar desemprego. O programa Minha Casa Minha Vida faz 6 meses que não tem repasse e todas as empresas da Minha Casa Minha Vida estão com um problema trabalhista e desemprego no país inteiro. Não precisa se preocupar. Cumpra o papel, continue fazendo isso para o bem do Brasil. Não se preocupe se fechar empresas, vai causar desemprego, o mal vai trazer outros males. Mas para se chegar ao bem. Eu não tenho dúvida disso. O que nós queremos debater com esse acordo de leniência, que leniência é nada mais do que suavizar esse processo, do que inverter o processo, não pode ser feito para todos. Não pode ser feito para todos. Tem que ter um traidor na história. Tem que ter um que tenha consciência de dizer, olha, vou ficar mal no mercado, vou sair talvez do mercado, mas o próprio exemplo do ministro Adams em relação à Delta. O que a Delta fez é uma coisa para estar fora do mercado de vez, era para todo mundo preso. Ela tinha obra em todos os estados brasileiros, todos eles com contrato com o DENIT, nos 27 unidades da federação. E hoje está aí trabalhando. Esse não é o problema, pode ter certeza que todos eles são ninjas. Eles não têm dificuldade de sair da cinza, são fênix. Não vai ter dificuldade. O que precisa fazer é primeiro cortar essa relação, que são de décadas, em que as grandes empresas brasileiras viraram realmente a donatária da política brasileira. E muitos políticos, muitos companheiros não querem vir aqui porque às vezes recebeu doação de campanha, tem isso, tem aquilo. O que nós temos que parar de querer ter medo de falar entre linhas, entre aspas. Vamos aqui ser sinceros, vivemos um momento mais crítico dos valores do que nós defendemos dentro de casa, e às vezes para fora de casa esses valores simplesmente vai sumir no dia a dia. O que nós vamos propor, e aí não tenho perguntas, é realmente a questão do decreto, em que nós vamos apresentar um PDL exatamente para poder garantir que isso seja suprido aí do decreto e deixar com que apenas a primeira empresa tenha aí esse acordo de leniência, porque senão vai virar uma esculhambação geral na nossa opinião. Segundo, ações jurídicas, se for preciso, para anular os acordos ilegais feitos pela CGU. E terceiro, se os acordos forem considerados ilegais, vamos pedir que sejam apuradas as responsabilidades pelas ilegalidades. O que nós temos que deixar claro nessa situação, nós da oposição e muitos da base do governo, hoje existe uma dúvida danada, ministro Adams, em relação ao que o governo deseja. O governo político, não estou dizendo aqui do ente federativo. O que o governo deseja? O governo deseja, de fato, que isso ocorra, que venha transparecer a corrupção de fato e venha punir aqueles que realmente devem. Vão passar uma régua daqui para trás, vamos eliminar esse passado e começar uma vida nova para o Brasil. Se esse for o desejo, eu sugiro que na Operação Lava Jato não deveria ter nenhum senão. Inclusive, também indo no seu exemplo, que eu concordo. Se um caixa de um banco fizer qualquer ilícito desviar dinheiro, o gerente é demitido. A presidente Dilma devia ser a primeira a se colocar à disposição para ser investigada por desejo dela. Não há isso, a Operação Lava Jato vai continuar a dúvida jurídica, mas o envolvimento, que houve envolvimento de governo, de partido e de tudo mais, nós não podemos mais apenas ficar falando para a imprensa ou apenas fazendo esse debate. Isso só vai ficar de forma efetivamente definida se a gestora, a presidente da República, conseguir desconectar do partido político nesse momento, conseguir desconectar dos problemas que houve, e nem todo mundo que comete ilícito é pessoa do mal, tem os seus desvios às vezes, acomete naquele momento, não precisa ser punido de forma tão forte, mas precisa reconhecer que o sistema brasileiro está corrompendo, está destruindo as empresas brasileiras por culpa de ambas as partes, mas que precisa dar um basta. Só vai ter esse basta na hora que ambos os lados reconhecerem os seus erros. Enquanto estiver apontando o dedo para frente apenas, nós não vamos chegar onde precisamos chegar. É necessário sermos honestos, nesse momento, honestos intelectualmente.
para que a sociedade brasileira volte a ter credibilidade. Os 10% da Dilma, se continuarmos com esse discurso de apontar para frente, a oposição batendo e o governo não reconhecendo às vezes a sua falha, não vamos chegar onde precisa chegar. Os órgãos vão trabalhar muito, vão sofrer muito para precisar chegar onde deseja chegar. Eu já vou encerrar dizendo de forma bastante clara. Acho que precisa se trocar e precisa ter um funcionário de carreira na CGU. Não pode ser alguém político, ligado umbilicalmente político a presidente da República, se quer. É igual você colocar o controlador interno da prefeitura, o seu apadrinhado político, o seu presidente de partido. Ele não vai fazer o controle que precisa. E o que é um equívoco dos dois lados, porque, na verdade, quem faz o controle, quem acaba fazendo o seu trabalho, protege o gestor. Mas, infelizmente, pensam ao contrário. Essa seria uma das situações. Eu acredito que, dentro do que se debate hoje desse decreto, o que nós queremos apresentar para resolver as operações, as denúncias que tem, não só na questão da Lava Jato e outras que vão surgir, o que se duvida do BNDES, dos fundos de pensão e tantas outras coisas, nós só vamos conseguir chegar a um ponto determinante, hora que parar a contaminação política partidária. Isso serve para a União e serve para os Estados. Não estou aqui apenas apontando o dedo para o Partido dos Trabalhadores. Precisa se desconectar disso. Então essa fica a minha sugestão e os 3 itens que eu coloco e concordo e vamos lutar para que prevaleça, que apenas a primeira empresa tenha aí, não o privilégio, mas a decência de poder resolver os assuntos de corrupção em qualquer tipo de operação.